Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 22, versículo de número 24. Eu vou ler do versículo 24 ao 34. Né? Talvez a gente não fale do 31 ao 34, mas vamos incluí-lo nessa leitura. Amém? Para andar nesse capítulo. Para andarmos nesse capítulo. Pai do Senhor para Rosa Soares e missionário Ivani Oliveira. Amém. Glória a Deus. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Glória a Deus, né? Bem, vamos ministrar aqui do versículo 24 em diante, pelo menos até o 30 hoje. Esse trecho de Lucas, a exemplo de Mateus capítulo 20, do 25 ao 28, serve para nós como paradigma, exatamente para desmistificar essa ideia que está enraizada no segmento evangélico e subiu para a cabeça de muita gente, de autoridade, né? Autoridade eclesiástica, de que mais que falam de hierarquia, né? De hierarquia eclesiástica. Hierarquia é sinônimo de grandeza, dependendo de inferioridade, porque existe sempre alguém maior do que o outro, desse sistema hierárquico. Existe sempre a patente maior, existe sempre o maioral, existe sempre o cabeça, o grande da situação. Aí por que
que a gente tem se utilizado desse versículo para desmistificar essa ostentação eclesiástica em nosso meio? Exatamente porque, volto a dizer, ser pastor, ser missionário, ser presbítero, né? Isso não é cargo, isso são funções. Isso são atividades de membros do corpo de Jesus, que tem maior responsabilidade sobre o próprio corpo. E não sinônimo de grandeza. Não, só aumenta a responsabilidade. Né? Que para muitos, ser pastor, ser evangelista, ser presbítero já é fichinha. Aí voltaram a suscitar os termos de apóstolo, de bispo, né? Que não há problema quando não se eleva isso a uma ostentação eclesiástica. Mas infelizmente alguns enveredam por este caminho. Porque ser apóstolo, é porque eu gosto normalmente de falar escrevendo, e não estamos mais com a corda besta na TV, né? Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo explicando algumas coisas, fazer uma vídeo aula, né? Explicando algumas coisas. Mas deixa eu explicar aqui a você mesmo. Ser apóstolo, né? E ser missionário, e ser evangelista, é basicamente a mesma coisa. O que difere do termo de missionário para apóstolo é que o missionário, como evangelista, são pessoas que estão mais fora das quatro paredes, exercendo uma atividade, do que dentro das quatro paredes. São pessoas que estão no meio, né, das pessoas não convertidas, levando a palavra. Estão nas favelas, nos guetos, nos becos, nos centros, nas periferias, mas estão também, por que não, em lugares elitizados, né? Em lugares catedráticos, evangelizando. Essas pessoas são de grande importância no reino, exatamente porque estão literalmente ali como ovelha no meio de lobos, estão radiando luz no meio das trevas, estão falando de Jesus. O missionário é isso, né? O apóstolo, ele é o missionário, só que ele é aquele missionário que implanta grupos locais, ou seja, ele funda igrejas. Entenda que igreja é diferente de denominação, se bem que hoje, para decantar isso, separar isso, é bem complicado para alguns. Mas é importante, pelo menos, ter ciência que ser igreja é ser crente em Jesus. A igreja somos nós. A Bíblia define igreja, Efésios 5:24, como estar sujeito a Cristo. Então, ser igreja é estar sujeito a Cristo. Quem não está sujeito a Cristo é religioso, é crente, simplesmente. Pode ser até evangélico, pode ser até protestante, mas não é igreja. E o importante é ser igreja, estar sujeito a Cristo. Porque esses termos supostamente dizem alguma coisa, mas não significa nada. Tiago mesmo disse que ser crente fazemos bem, porque até o demônio é crente e estremece, né? Então deixa eu dar uma definição aqui de protestante. Ser protestante é ser adepto da reforma do século XVI, no segmento religioso, quando Lutero colocou as teses lá na porta do castelo de Wittenberg. Ser evangélico é fazer parte exatamente do movimento que aconteceu na Europa em meados dos anos
1900, de acabar com esse apartheid protestante, essa coisa de armenianismo, de luteranismo, de calvinismo, de anabatista, a ideia do movimento ecumênico protestante, que deu-se o nome movimento evangelical, e chega aqui no Brasil no ano de 1902, né? 1992, com 1902, isso mesmo. Eu falei do ano 1900, né? Isso, no ano de 1902. Chega aqui no Brasil com o termo em São Paulo, que passa a ser chamado evangélico. O movimento é europeu, esse movimento ecumênico protestante, ele na verdade surge na Europa, mas chega aqui no Brasil e aí a linguagem se adapta à nossa linguagem e aí passa a ser chamado evangélico. Então, ser evangélico é ser adepto dessa quebra, né, dessa tentativa de quebrar esse apartheid evangélico. Está dentro do que está escrito em Efésios capítulo 4, que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor e tal. A ideia do movimento evangelical era esta. Como existe hoje algumas instituições que, mesmo sem saber desse movimento, mas foram os mentores direcionados por Deus para fazer valer esta coisa da unidade, que é uma das coisas que falta no meio do povo de Deus. Unidade. Nós somos muito divididos. Né? Os outros sistemas de crença, eles supostamente são unidos, mas nós, os evangélicos, parecemos um bocado de gato dentro de um saco. Pensa num povozinho desunido, é o tal do evangelho. Misericórdia, né? Que coisa, né? E eu tô dizendo isso aqui, digo mesmo, porque tá errado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15 que devemos concordar uma boca e glorificar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Receber-nos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Eu estou lendo Romanos capítulo 15, versículos 6 e 7. E a ideia do movimento evangelical foi esta, de fazer jus, como já mencionei, Efésios capítulo 4, mas deixa eu ler precisamente aqui, Efésios capítulo 4, que diz que devemos andar como é digno da vocação com que fomos chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A ideia do movimento evangelical foi esta. O pior que hoje precisa haver um outro movimento, se necessário, de dar nome a um outro movimento, para voltar a integrar o povo de Deus, porque os dias estão passando, Jesus está voltando, e o que tem havido são subdivisões denominacionais, né? São pessoas que já exercem a função pastoral se rebelando, são outros que aspiram o episcopado e, por não de repente ter um espaço onde congregam, aí acabam se desassociando, e aí surge a dissidência.
e aí abrem para si, alguns com o intuito de simplesmente ganhar dinheiro, outros com o intuito de ostentar o título pastoral, outros com os fins mais escusos, não é? E isso acaba sendo ruim quando a motivação são essas. Eu digo que isso acaba sendo ruim quando a motivação são essas, porque Paulo mesmo não teve problema com gente assim. E teve quando alguns pensaram em estabelecer outro fundamento que não é Cristo. Conforme Paulo diz no capítulo 3 de 1 aos Coríntios, versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não é? Cada um edifique sobre este fundamento, mas veja como cada um edifica sobre ele. Em Filipenses capítulo 1, versículo de número 15 e 18, é 15 ao 18, Paulo diz: verdade que também alguns pregam a Cristo por inveja, porfia, e outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O Paulo não tinha problema com quem aparecesse ali na esquina e abrisse uma igreja, e se chamasse apóstolo, e se chamasse bispo, e se chamasse missionário, pastor. Paulo não tinha problema com gente assim, desde que Cristo fosse pregado, desde que o fundamento não fosse alterado. O grande problema é que, além da ostentação eclesiástica, muitos têm torcido o evangelho. Isso é ruim, porque acaba, como eu disse na programação no começo, fazendo que outras pessoas vejam só o lado negativo do segmento evangélico. Não vejam o lado positivo, não vejam as coisas boas, não vejam os bons exemplos. Porque as pessoas estão fadadas a só enxergar o que não presta. É a síndrome de Satanás, de só apontar, de só acusar, não é? Mas eu quero pontuar aqui exatamente e desmistificar exatamente essa ideia de que entre nós existe alguém maior de que o outro. Não, o único que é maior entre nós, irmão, é Jesus, o resto é tudo servo. Eu me lembro que um dia desses tive uma conversa com uma pessoa que eu não conheço, me botaram num grupo aí, e vieram com uma certa resenha, não é? Aí eu tive que fazer uma colocação e assinei embaixo Pastor Amaro Corrêa e botei as minhas modestas credenciais. Botei, pá, ó. A pessoa mandou outra mensagem dizendo: eu não sou pastor, eu não vivo às custas da miséria dos outros, né? Eu sou empresário e coisa e tal, e pá, olha, a me ouvir, né? E colocou fulano de tal, servo de Jesus, né? Eu ainda não fui mal educado, vou ser mal educado agora. Besteira isso. Pessoas que
não aceitam pastorado bíblico. Não vou nem falar dos outros, o pastorado bíblico. Mas se camuflam de líderes quando tornam-se oráculos, quando se tornam mentores de outros. Por que não assume logo? Não é? Aí fica com uma falsa modéstia terrível. Porque não aceitam que haja pastor. Isso é gerar detrimento ao que diz a Escritura, porque Efésios 4:11 diz que o Senhor constituiu esses ofícios na igreja, esses ofícios, não esses cargos, não essas grandezas, mas esses ofícios. Porque cargo inspira destaque, e o único que merece destaque em nosso meio é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, o resto é tudo membro inferior. O resto é tudo membro inferior. Jesus é a cabeça. O resto é tudo servo, é tudo corpo. E quem pensa que é alguma coisa está enganado. Porque não é nada. Ser pastor é ser servo. Ser apóstolo, ser bispo, ser evangelista, é ser servo. E quem pensar diferente está enganando-se a si mesmo. Está enganando-se a si mesmo. Entendeu? Então, deixando bem claro, Efésios capítulo 4, voltemos lá, versículo 11. Ser profeta, ser apóstolo, ser evangelista, ser pastor, ter o dom aqui de doutor, não é médico, né? Essas coisas seculares. Aqui é o dom de ensinar as verdades de Deus. Aqui é o dom de ver o que um crente comum não vê, mas baseado, abalizado na Escritura. Né? Quem constituiu pessoas assim na igreja, no corpo de Jesus, com maior responsabilidade sobre o corpo de Jesus, foi ele mesmo. Foi ele mesmo, foi o Senhor. Conforme está escrito, inclusive, aqui em Efésios e em Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se eu acho essa expressão em Atos. Toda vez eu fico de marcar para correlacionar os versículos e acabo esquecendo. Em que Paulo diz, ou é Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele, Deus, constituiu bispos sobre o seu próprio povo, que ele resgatou com o seu sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Então foi o Senhor quem constituiu. Aí quem é fulano, beltrano, ciclano para abolir isso aí? Então cuidado, prezado ouvinte, com esses grupos que se formam residenciais, com esses grupos que se formam em empresas, com esses grupos que se formam fora os templos. E cuidado com esses elementos que estão dentro dos templos e ostentam grandeza sobre as vossas vidas. Cuidado. Vamos lá, Atos capítulo 20, verso 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Olha aí. Olhai por vós, vou ler de novo. Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ser bispo, eu expliquei o que é ser apóstolo. Deixa eu explicar que ser bispo é ser pastor de pastores. É um pastor que supervisiona outros pastores. Eu nunca disse a ninguém que sou bispo, nem ostento bispado para mim. Mas pela misericórdia de Deus eu pastoreio pastores também. Mas para que ostentar isso?
por aí. Eu sou bispo, agora me chame de bispo Amaro. Não, pelo amor de Deus, não chame disso não. Posso até ser como sou na prática, não precisa estar ostentando isso. Porque não é título que me dá autoridade sobre os demônios, não é título que faz a minha oração ser mais eficaz, não é título que vai me levar para o céu, não é título que paga minhas contas. Não, se o título me trouxesse algum benefício, eu não pagava IPVA, não pagava IPTU, não pagava a luz, não pagava a água, né? Não precisava fazer um curso, tem que estar estudando para fazer uma prova boa na próxima segunda-feira. Não leva a nada. Não é isso que leva a gente ao céu. Que tem de pastor, de apóstolo, de bispo, de gente assim morrendo, indo pro inferno. Não é brincadeira. E que Deus livre a mim, que Deus livre a você disso. Porque Jesus disse que muita gente vai chegar no dia do juízo e vai dizer: mas se eu no teu nome curei enfermos, expulsei demônio, falei língua, profetizei. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim. E muita gente que faz isso não é só crente comum, não. É muita gente que tem o título de pastor, de apóstolo, de bispo. Vai pro quinto. Se não fizer a vontade de Deus. E por outro lado, tem alguns que querem abolir isso aqui. Aí gera um detrimento à escritura, não aceitando o ofício eclesiástico. Por quê? Porque há outros que acham-se blindados pelo ofício eclesiástico que recebe, até porque não chamam de ofício, chamam de cargo. Ou seja, são grandes. E tem irmãozinho que fica: Deus me prometeu me colocar entre os grandes. Não, porque os grandes, grande queimam. Grande só tem um, que é Deus. Para com isso. Para com isso. Viu? Deus, eu até acredito que Deus use o nosso linguajar, mas Deus não se acultura aos princípios estabelecidos pelos homens, não. Deus não. Então para com isso. Entre os grandes, peraí, só tem um que é grande, que é Ele, o Senhor. Eu achei interessante quando estava falando com um colega um dia desse. Aí sim, ele disse a mim que o Senhor usava uma pessoa na palavra do conhecimento e disse assim a ele: vou eu te apresentar aos homens. E aí, aos homens. Aí ele entendeu que eram homens do ministério lá, da denominação que ele faz parte. Aí sim, mas entre os grandes, não. Não existe grande em nosso meio, não, no seu Senhor. Existe o mais alto que o outro. Existem alguns que medem a estatura de Zaqueu e a outros mais alto. Mas grande só Jesus. Para com isso. Amém? E eu quero dizer a você que não é convertido ao Evangelho: procure ler a Bíblia também, porque a Bíblia não foi feita só para os crentes lerem, não. É para todo mundo. A palavra de Deus é para todo mundo. E outra coisa, não vá se justificar não se converter por causa desse emaranhado, por incrível que pareça, no meio dos crentes, alegando isso, que isso não justifica, não. Esse negócio de: eu não vou ser crente porque eu conheço fulano que é todo assim, todo troncho, todo errado. Eu conheço uns crentes meio safados, uns crentes checheiros, uns crentes ladrão, uns crentes assim, uns crentes prostitutos, uns crentes, sabe? Eu não vou ser crente, não. Para ser crente assim, eu deixo eu ficar do jeito que eu sou. Não. Isso não vai adiantar de justificativa sua diante de Deus no dia do juízo, não. Se converta, porque Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Você vai dar conta de você, eu de mim. E cada um vai dar conta de si. Romanos 14, 12. Eu disse 12, 14, não foi? É Romanos 14, 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então nada justifica. Se converta a Jesus.
E se você conhece uns crentes que são mau exemplo, seja convertido e dê exemplo a eles bons. Mostre a eles como é que se deve ser crente. É assim que Deus fala com você nesta madrugada. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. E amados irmãos, deixa eu terminar, tá na hora, hoje eu tenho um tempinho para orar mais. Paulo diz que quem aspira ao episcopado, né, excelente coisa almeja. Tá vendo essa confusão eclesiástica gerada pelas lideranças, por nós homens? Isso não deve fazer também com que você não deseje o episcopado. Mas que a motivação do desejo episcopal não seja para estar sentando nos primeiros lugares. Não seja para nas festas você ser servido ali, né, com os refrigerantes melhores, com um prato maior. Não. A sua aspiração episcopado não seja em função de dinheiro, de altos salários, de uma vida fácil. Porque tem gente que acha que a vida de pastor é fácil. Tem alguns pastores que têm a vida fácil. Graças a Deus a minha não é. Tenho que ralar, eu tenho que trabalhar secularmente. Estou estudando, fazendo curso para entrar no mercado de trabalho que desejo. Né? Infelizmente eu preciso de ajuda para pagar a rádio, por isso que eu peço aos ouvintes. Todo pastor que tem vida fácil, vida regalada, que ganha dezenas e centenas de reais e milhões de reais. Não, todo não. Né? Eu ontem mesmo desci o Alto Pascoal a pé, porque o carro quebrou. Se tivesse dinheiro, não que carro novo não quebre, né? Mas aí eu não desceria aqui o Alto Pascoal de 2h pouca da madrugada para chegar em casa 3 horas da manhã de madrugada. Então, fora as vezes que já fiz isso em outro tempo, né? E muitas vezes. Então, para de ser crítico aos pastores, porque não é todo mundo que é igual não. Né? Todo mundo que é igual não. Eu tenho meus defeitos e não significa que os outros pastores sejam tão falhos quanto eu em determinadas áreas. Como outros têm seus defeitos, não significa que eu também seja defeituosos como eles nas áreas dele. Não, como você tem seus defeitos. Para com isso. Procura viver a sua vida na consciência de que você vai prestar contas a Deus. Como eu disse esses dias, se importe com os outros em ajudar, em minimizar a dor, em minimizar o sofrimento, mas no que disser respeito à moralidade e salvação, cuide cada um da sua vida. Amém? E entenda, você que não é convertido ao Evangelho, você precisa se converter, porque você vai dar conta de você a Deus. E como diz, você que aspira o episcopado, não é? Você que aspira o episcopado, desejo, mas não com fim de discurso, mas com o intuito de, deixa eu fazer aqui menção de novo a Efésios capítulo 4, mas com o intuito da real motivação existencial para a qual o Senhor instituiu pastores, apóstolos, profetas, doutores e evangelistas, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, para gerar unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Aspire o episcopado para acabar com essa meninice inconstante, para desfazer o engodo, o engano daqueles que com astúcia enganam fraudulosamente muita gente, levando as pessoas em roda por todo o vento de doutrina. Aspire o episcopado, seguindo a verdade em amor e crescendo em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Aspire o episcopado com esta motivação. E aí o nome do Senhor Jesus será glorificado. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.